Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão assistindo isso. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Matheus e estamos aqui para mais uma aula de Java, nossa terceira aulinha aí de Java, né? Bom, na aula passada eu contei para vocês, sim, brevemente a história do Java. Falei bem por cima porque não cabe muito na parte aqui de programação a gente entrar tão a fundo assim na história do Java. Falei ali algumas curiosidades que explicam por que a linguagem tem esse nome, o porquê que é uma xícara de café, o ícone. E eu falei para vocês ali do básico, como o Java funciona, né? Falei do JDK, falei do JRE, falei Java C, falei de como a gente escreve o código, falei como a gente compila, como chama, mas aquilo ali é feito de uma maneira bem arcaica, feito de uma maneira bem manual. Uh, Funciona, claro, mas se você vai para o mercado de trabalho hoje, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que os programadores trabalham. Eles utilizam as IDEs, que eu ensinei para vocês lá na primeira aula como se instala. Existem outras além do Eclipse, como eu falei na aula anterior, tem o IntelliJ IDEA, tem o NetBeans, mas aqui para fins didáticos nós vamos utilizar o Eclipse. Normalmente quando você instala o Eclipse na sua máquina, ele já cria, pelo menos no Windows, né? Ele já cria um atalho para ele aqui na área de trabalho. Nas distribuições Linux, ele costuma adicionar uma entrada na seção de desenvolvimento do seu menu de aplicações. No caso aqui eu estou usando o Cinnamon, ele parece bastante com o Windows 7, então tem um menu que lembra bastante o menu iniciar aqui. O XFCE também parece com isso, o LXDE também parece com isso. Acho que só o Gnome e o... Qual é o nome do outro? E o Mate vão ser diferentes disso. Bom, de qualquer forma, aqui no menu de desenvolvimento, clica aqui no ícone do Eclipse e ele vai começar a carregar. Vamos aguardar aí que ele abra. Bom, se você estiver abrindo o Eclipse pela primeira vez, ele vai te perguntar isso aqui, você vai estranhar. O que é isso? Ele está pedindo para você selecionar um workspace. O que é um workspace? Workspace é o espaço que o Eclipse utiliza para salvar todos os seus projetos ali dentro. Então, tudo que você cria dentro do Eclipse, ele guarda dentro do espaço, dentro do caminho que você especificar aqui como workspace. Ele está usando aqui o workspace padrão, que eu especifiquei lá no primeiro vídeo, onde eu mostrei como faz a instalação do Eclipse. Se você quiser alterar, é fácil. Você clica aqui em Browser e aponta um novo caminho. Eu vou apontar aqui, por exemplo, para a pasta Documentos, para a pasta de Java, que eu criei na aula anterior. Eu vou criar uma nova pasta aqui de... Não, vou deixar aqui mesmo. Abrir, ó, já mudou o caminho. Se você quiser que cada vez que o Eclipse abra, ele não te mostre essa mensagem, que ele não te pergunte, use o caminho que você definiu e ponto, não altere, você marca essa caixa aqui. Use this as the default and do not ask again. Use esse caminho como padrão e não pergunte novamente. Eu gosto que ele me pergunte, ter essa preferência. Se você não tiver, só marcar essa caixinha aqui. De uma forma ou de outra, clicamos aqui em Launch, lançar. Ele vai carregar o Eclipse aqui para nós. Se você estiver abrindo pela primeira vez, ele vai demorar um pouquinho mais do que isso aqui, na verdade bem mais. Ele abriu aqui no meu outro monitor. Beleza, está aqui a interface do nosso Eclipse. Então vamos lá, as primeiras coisas. A primeira coisa que você pode querer fazer no seu Eclipse é o que? É você não ter esse tema claro. Você pode querer um tema escuro. Alterar o Eclipse para o tema escuro é fácil. Você vem aqui em Window, Preferences. Você vai clicar aqui duas vezes em General, depois em Appearance. E olha só, aqui em Theme, o padrão dele é o Light. Se você quiser um escuro, você clica aqui em Dark. Apply. E olha só, ele já fica escuro. Se você quiser o tema clássico, Apply também. E olha só, então, Restart. Para alterar essas cores aqui que ele não conseguiu alterar, eu preciso reiniciar o Eclipse. Alto contraste. Isso aqui é para quem tem dificuldades com cores. Esse aqui parece que é um tema novo que eles estão desenvolvendo e não mudou muita coisa. Bom, eu vou deixar o padrão dele, que é o Light. E pronto, está aqui o Eclipse no modo claro que eu preferi. Se você quiser deixar no tema escuro também, sem problemas. Agora vamos lá.
Conhecendo um pouquinho aqui da interface do Eclipse. Primeiro, aqui do lado esquerdo, nós temos o Project Explorer. O Eclipse ele trabalha com a ideia de projetos, né? Projects. Então, cada programa que você cria é um projeto novo para o Eclipse. E todos os projetos que você criar e editar vão aparecer aqui, inclusive aqueles que você carregar para dentro do Eclipse vão aparecer aqui também. Bom, aqui é a área central, é onde a gente visualiza o que a gente está trabalhando. Então, se é o código-fonte, é aqui que você visualiza. Se você está montando a interface gráfica com o Window Builder, é aqui que vai aparecer. Se você está montando um script SQL, é aqui que ele vai aparecer. Porque outra coisa legal do Eclipse é que ele não trabalha somente com Java. É a linguagem principal, é para onde ele foi pensado, mas ele consegue trabalhar com outras linguagens também. Aqui em cima nós temos os menus de acesso rápido, então, por exemplo, adicionar algum componente, depuração, execução, mas a maior parte das nossas funcionalidades estão aqui nas barras de menu, que ao longo aqui dessas aulas de Java vocês vão entender para que servem cada uma delas. E aqui embaixo nós temos algumas janelas de visualização, por exemplo, em Problems. Sempre que você tiver algum problema de compilação no seu projeto, algum aviso de coisa que pode dar errado, é aqui que aparece. Na aba de Servers, quando você estiver desenvolvendo Java para web, aqui você vai visualizar os, os servidores que estão em execução. Terminal, quando você precisa fazer algum acesso remoto via linha de comando. Data Source Explorer, quando você precisa se conectar a algum banco de dados. Properties, quando você precisa enxergar as propriedades de algum objeto selecionado. Outra coisa legal do Eclipse é que você pode moldar a janela assim como você quiser. Então, por exemplo, eu não quero que essa janela de outline, de depuração, fique aqui. Eu quero que ela fique aqui embaixo junto com as propriedades. Eu posiciono meu mouse aqui em cima dela, aperto e seguro e arrasto aqui para baixo. Olha só, ela vem para aqui. Se eu quiser fazer a mesma coisa com o Project Explorer, eu também posso. Não é muito aconselhável, não fica muito agradável aos olhos, mas você pode também. Ah, mas professor, eu quero tirar daqui, eu quero colocar, por exemplo, o Project Explorer aqui do lado direito. Mesma coisa. Aperta e segura, arrasta para cá e olha só. Tá vendo que a tela está dividida? Significa que ele vai aparecer aqui onde está meu mouse. Vou soltar o botão esquerdo. Olha só, ele apareceu. Ah, não, quero que ele fique aqui do lado direito. Aliás, do lado esquerdo. Tá bom, eu arrasto para cá e mesma coisa. Eu posso ajustar o tamanho conforme a minha necessidade, eu posso diminuir aqui a altura. E vamos dizer que sem querer querendo, eu bati meu dedo aqui. Meu Deus, fechou. E agora, como é que eu faço para trazer de volta? Bem simples também, pessoal. Não tem que se preocupar. Window, Show View, e você marca aqui o que você quer ver. Por exemplo, você acabou de perder o Project Explorer, você clica aqui em Project Explorer e pronto, ele volta. As primeiras aplicações que nós vamos criar, elas são aplicações de texto, que executariam num prompt de comando ou num terminal, como vocês viram na aula passada. No Eclipse, ela vai executar em um componente chamado console. Só que se você olhar aqui na tela, olha só, não tem nenhum componente chamado console. O que eu faço então? Mesma coisa que eu acabei de fazer aqui para resolver o problema do Project Explorer. Window, Show View, Console ou console, se você preferir. Olha só o nosso console aqui. Ah, eu quero que o console fique aqui em primeiro, atrás dos problems. Sem problema, a gente pega, aperta e segura, arrasta para a esquerda e pronto. Ele vem parar aqui. Bom, considerando agora que você está familiarizado com a estrutura do Eclipse, vamos ao que interessa. Vamos criar o nosso primeiro programa, o nosso primeiro projeto. Você vem aqui em File, New, e aqui ele te dá uma lista de componentes do que ele pode criar. Só que você está vendo aqui Maven Project, Enterprise Application, Dynamic Web Project, nada que remeta ao nome Java. Caramba, o que a gente faz então? A gente vem aqui em Other. E em Other, o Eclipse separa para nós em categorias o que ele é capaz de criar. Então, por exemplo, esse aqui é o Eclipse E. Em General, eu posso criar um projeto facetado, eu posso criar um arquivo de texto em branco, posso criar um arquivo de texto sem nada, posso criar um projeto vazio, criar uma pasta. Aqui em Business Intelligence and Reporting Tools, o BERT, que é um pluginzinho para a gente criar relatórios. Eu tenho
tipos de relatórios a serem criados. Eu tenho aqui em Window Builder, que eu ensinei vocês lá na primeira aula como instala. Eu posso fazer a criação de projetos e componentes de interface gráfica. A gente vai aprender isso mais para frente. Aqui em Web Services eu posso montar projetos de aplicações web. Mas o que importa para a gente agora está aqui. Java. Simplesmente Java. Nada além do Java. A gente clica aqui em Java e olha só. Eu tenho arquivo de anotação, classe, enumerador, interface, Java Project. É isso aqui que nós estamos procurando. Java Project. Next. Às vezes é comum o Java Project já aparecer aqui. Você clica aqui em New e o Java Project aparece aqui em algum lugar. No caso aqui, não apareceu. Vamos ter que dar essa voltinha mesmo, paciência. Bom, a próxima coisa que ele vai te pedir vai ser o quê? O nome do seu projeto. Cada projeto que você cria vai ter que ter um nome, você vai ter que saber identificar ele depois. Então, a gente dá um nome ali para ele. Eu vou chamar esse nosso primeiro projeto de Primeiros Passos. Certo? Você está só começando. Quando você vai criar um projeto, o Eclipse ele pede para você associar o seu projeto a uma versão do Java. Por quê? Isso vai ser importante posteriormente se você precisa fazer com que ele converse com outro projeto. Então, por exemplo, você está criando duas bibliotecas, seria importante que as duas fossem compiladas com a mesma versão do Java, para não ter problema de compatibilidade. E é possível que na sua máquina você tenha mais de uma versão do Java instalado. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Java EC 20, até o Java EC 23, e a versão mais antiga que eu tenho é o 1.8. Ele estava me recomendando criar com o Java EC 21, vou criar com o Java 21 mesmo, sem problemas. Next. Ele vai mostrar aqui para mim como vai ficar a estrutura do meu projeto. Se eu precisar importar alguma biblioteca antes de tudo, eu posso adicionar aqui em Library. Mas, como a gente está só no começo, só no princípio, então criamos aqui a estrutura do nosso projeto, é só clicar em Finish. Ele está pedindo para mudar a perspectiva, só clicar em Não. E pronto, olha só. Está aqui o Eclipse, Project Explorer, aparece aqui o primeiro projeto, o projeto Primeiros Passos. Expandir um pouquinho aqui, olha só. Bom, ele criou esse arquivo aqui, moduleiNfo.java. Normalmente esse arquivo não serve para nada, mas vamos deixá-lo aqui. Conhecer um pouquinho da estrutura aqui do nosso projeto. Essa aqui é a pasta com o nome do nosso projeto. Então, todos os arquivos que nós criarmos vão ficar aqui dentro. Só que, quando você está desenvolvendo um projeto, você vai ter duas pastas principais. A primeira pasta é essa que está aparecendo, src, source, e a segunda pasta não aparece, que é a pasta bin. Qual que é a diferença entre elas? Na pasta source é onde nós vamos deixar as nossas classes, ok? É onde vão ficar os nossos arquivos de código-fonte. A pasta bin é onde vão ficar os arquivos compilados, é onde vão ficar os bytecodes das classes que nós desenvolvermos. E esse outro aqui, esse JRE System Library, o que é isso? Isso aqui, pessoal, é basicamente as bibliotecas do Java associadas ao seu projeto. As bibliotecas que ele precisa para funcionar. E eu vou dizer um negócio. A não ser que você tenha plena certeza do que está fazendo, não mexa nisso. Bom, então, deixando para lá aqui o JRE, vamos deixar aqui no canto. Vamos expandir a pasta source. Tem aqui o module info, com algumas informações do nosso projeto, para falar a verdade, nada. E o que a gente pode começar a fazer agora? Por enquanto nada, porque a gente não tem o que a gente precisa. Que é o quê? No Eclipse, os programas são estruturados em projetos. Só que cada projeto vai ser um amontoado de pacotes. E dentro desses pacotes é onde nós teremos as nossas classes. Então, eu preciso primeiro criar uma classe onde eu vou programar. Eu não posso usar esse arquivo moduleiNfo aqui de jeito nenhum. Então, botão direito sobre a pasta source, New Class. E abre aqui o assistente de nova classe do Java. Temos algumas informações aqui. Source Folder é onde vai ficar armazenado os seus arquivos. Então, na pasta Primeiros Passos, que é a pasta do meu projeto, e dentro dela vai ter uma pasta chamada Source, independente de qual seja o meu workspace. Dentro dessa pasta Source, ele vai criar o meu package. Aqui é onde estaria o nome do meu package. E está escrito aqui default. O que é isso? Default significa o quê? Que se eu não associar nenhum nome aqui, ele vai criar lá a classe com o nome padrão, o nome default para o pacote, e ele vai considerar que aquele pacote não exista. Mas por questões assim de organização, vamos dar um nome aqui para o pacote.
Eu vou chamar esse pacote de main, M-A-I-N, main. E ele está reclamando aqui, type name is empty. O que é isso? Esse type name que ele está reclamando é o nome do tipo, é o nome da classe. Ele está reclamando que eu não dei aqui um nome para a classe. Então, vamos chamar a classe também de primeiros passos. Agora uma coisa, pessoal, não que isso aqui seja uma regra, não que isso aqui seja uma obrigação, mas é uma convenção. Tanto que se eu mexer nisso, o Eclipse vai reclamar, que é o quê? Nome de pacote sempre é escrito com letra minúscula. Nome de classe pode conter letra maiúscula e é até recomendável que comece com letra maiúscula. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Eu vou chamar o pacote de main com M maiúsculo, ele está falando aqui, ó. Esse nome de pacote é desencorajado. Por convenção, nomes de pacote normalmente começam com uma letra minúscula. A mesma coisa com a classe. Se eu colocar o P minúsculo, ó, ele não reclama porque primeiro ele está reclamando do pacote. Tá bom, vou resolver o problema do pacote. Aqui, ó. Type name discouraged. Esse tipo de nome é desencorajado, né? Type name que ele fala é o nome da classe. É desencorajado. Por convenção, nomes de tipos no Java normalmente começam com uma letra maiúscula. Que eu falei, nome de classe começa com letra maiúscula. Então, nome de pacote, por convenção, começa com letra minúscula, nome de classe com letra maiúscula. Mateus, se eu não fizer isso, vai dar problema? Não, não vai. Você vai compilar normalmente, mas são regras ali da comunidade, certo? Essas outras funções aqui a gente vai ver mais para frente. Por agora, vamos ficar só com isso aqui. Finish. E olha só, dá um Ctrl mais aqui para aproximar. E olha só o que nós temos aqui. Se você prestou um pouquinho de atenção lá na aula passada, você já deve lembrar de alguma dessas coisas aqui. Isso aqui é novidade, package main. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que essa classe que eu estou criando, ela está armazenada em um pacote, que esse pacote se chama main. É o que você consegue ver aqui. Eu tenho a estrutura hierárquica pacote main e dentro dele a minha classe primeirosPassos.java. Isso aqui vocês já conhecem, que é o quê? A definição da classe. Eu tenho uma classe pública chamada primeiros passos. E o nome que aparece aqui é o mesmo nome que está aqui, que é o mesmo nome que está aqui. Eu posso até visualizar isso no meu computador, se você quiser. Olha só, basta você clicar com o botão direito sobre a sua classe, Show in System Explorer. E ele vai abrir o explorador de arquivos do seu computador. Aqui para mim no Cinnamon, executando sobre o Debian, ele está usando o Nemo. Se você estiver utilizando o XFCE em alguma distribuição Linux, pode ser o Tunar. Se você estiver no Windows, vai abrir o Windows Explorer da mesma forma. Se você estiver no macOS, vai abrir aí o gerenciador de arquivos do macOS. E o nome do arquivo é exatamente o mesmo nome da classe, ok? Bom, e você deve lembrar agora que aqui dentro vem o que agora? Vem o nosso método main, daquela mesma forma que escrevemos na aula passada. Public static void main string colchetes args. Abre chaves. É agora um negócio legal de você trabalhar com IDEs que já não acontece no bloco de notas. No bloco de notas, para cada chave que eu abria, eu tinha que fechar uma manualmente embaixo. Dá só uma olhada. Olha o que vai acontecer quando eu apertar Enter. Ele adicionou para mim a chave. Pessoal, tomem bastante cuidado com essas chaves, porque para cada chave que eu abro, eu preciso ter uma fechando. Para cada chave que eu abro, eu preciso ter uma fechando. Uma chave que esteja faltando, o meu programa já não funciona. O que é outra vantagem agora que vocês estão vendo de trabalhar com uma IDE em detrimento de um editor de texto sem formatação, como o bloco de notas, que é o quê? Olha só, eu tirei a chave, automaticamente o Eclipse já está acusando um erro aqui. O que ele está dizendo? Que está faltando fechar uma chave, ok? Bom, agora vamos recriar o mesmo programa que a gente fez lá na aula passada, o nosso Hello World. Então, system.out.println. Abre parênteses, abre aspas. Olá. Não, olá não. Hello World. Hello World. Ponto e vírgula. Na linha de baixo, system.exit 0. Como é que eu faço para testar isso aqui, Matheus? Bom, tem algumas formas. A primeira que você pode fazer, a mais direta, é nesse botão verde aqui, que é o botão Run. Você também pode vir aqui no menu Run e clica aqui em Run. Que é a mesma coisa, é o mesmo botão, só que em lugares diferentes.
Ele está perguntando se... Ele está dizendo que eu fiz alterações no arquivo, primeirospasso.java. Ele está perguntando se eu quero salvar esse arquivo. Sim, eu quero, ok. E olha só, aqui no nosso console, o Hello World, que nem apareceu no terminal do Linux, se você testou no prompt de comando do Windows, que nem apareceu no seu prompt de comando, se você testou no PowerShell do Windows, que nem também apareceu aí no seu PowerShell, sem problema nenhum. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de processo de saída. Antes de eu falar do processo de saída, deve estar vindo outra pergunta na sua cabeça. Mateus, o que é esse barra barra que você colocou aqui? Pessoal, no Java, barra barra indica comentário. Indica que eu estou inserindo um comentário dentro do meu código. Mas para que serve um comentário? A ideia de um comentário significa o quê? Que o compilador, quando for ler aquela linha, ele vai ignorar aquele código. Então ele vai passar por isso aqui, vai ler, vai achar que não é nada e vai seguir a vida normalmente lendo as outras linhas que não tem o barra barra no começo. Isso aqui foi inventado primeiramente como um mecanismo de teste. Então, ao invés de você ficar removendo linhas de comando e adicionando para testar como o código reage, você só coloca isso aqui. Por quê? Porque se você notar que você precisava daquela linha depois, era só tirar o barra barra ao invés de ter que escrever tudo outra vez. Mas os programadores acabam utilizando isso aqui para quê? Para documentar o seu código, para explicar o que aquele trecho de código faz quando é necessário. Bom, agora voltando aqui ao processo de saída. Se você entende ali o mínimo da computação básica, você sabe que o computador funciona em 3 etapas. Entrada, processamento e saída. Isso a gente chama a arquitetura de von Neumann. Então eu dou dados para o computador processa, faz alguma coisa com esses dados, obtém uma resposta e devolve essa resposta para mim. Eu dar dados para o computador é o processo de entrada, que a gente também vai ver nessa aula. Mas agora eu estou mostrando para vocês o processo de saída, que é eu pegar uma informação e mostrar na tela. Tem outras maneiras de eu fazer isso? Tem. Por exemplo, quando a gente for falar de interface gráfica, isso se faz de outra maneira. Mas agora, de princípio básico, falando ali, por exemplo, ainda em terminal, é dessa forma que nós fazemos, ok? Então, system.out.println, hello world, exibe a mensagem de hello world na tela. Só que o método println, ele não é capaz de exibir só texto. Ele pode exibir outras coisas também. Ele pode exibir, por exemplo, uma operação aritmética, como eu mostrei para vocês na outra aula. Eu mostrei 7 vezes 8. Então vamos fazer 12 vezes 4. Quanto que é 12 vezes 4? Executar, ok. 12 vezes 4, 48. Ele pode exibir comparações booleanas, né, verdadeiro ou falso. Então, 2 menor que 5, isso é verdade, né? 2 é menor que 5. Ele escreve aqui, true, verdadeiro. 2 maior que 5, a gente sabe que é mentira, isso é falso. O computador vai escrever a mesma coisa, falso. Então até mesmo um objeto, se eu quisesse passar aqui, ele mostraria para mim esse objeto na tela. Mas isso aí é um tema para algo mais avançado, né? Mais para frente, quando eu falar de programação orientada a objetos. Bom, o que acontece? Aqui eu estou passando para ele um dado fixo, um dado que eu posso rodar esse programa 20 vezes e vai ser a mesma coisa. Isso é o que nós chamamos de constante, pessoal. Constante. Constantes são dados que não se alteram, independente do tipo. Pode ser um número, pode ser um texto, pode ser um caractere. Eu posso rodar o programa 20 vezes, aquele número não se altera. Isso é uma constante. As constantes costumam aparecer muito nas fórmulas de matemática. Pensa, por exemplo, o teorema de Pitágoras. A ao quadrado... Opa, deixa eu colocar isso como comentário. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não importa qual que é o valor de B e qual que é o valor de C para você encontrar A, você sempre vai pegar os dois e elevar ao quadrado. Então, o expoente quadrado é uma constante. Na programação, temos esse mesmo conceito. Mas, da mesma forma que eu posso ter dados que são constantes, que não se alteram nunca, eu posso ter dados variáveis, certo? Que são justamente o contrário, dados que vão oscilar, que vão alterar conforme o meu programa executa. Então, dentro da programação, existe esse conceito de variável. O que é uma variável? Variáveis são espaços reservados na memória do computador destinados a armazenar
algum dado, certo? Seja ele do tipo que for, seja para armazenar um número, seja para armazenar um texto, seja para armazenar um caractere, seja para armazenar um booleano. Bom, as variáveis, elas não surgem do nada, elas precisam ser criadas, ou melhor dizendo, na programação, as variáveis são declaradas. E como é que a gente declara uma variável? Isso vai variar de linguagem para linguagem, então no C é de um jeito, no C++ é de outro, no Pascal é de outro, no C# é de outro, no Python é de outro. No Java, declaração de variáveis é relativamente simples de ser entendido. É o tipo de dado seguido do nome da variável. Ponto e vírgula. Ou se você já na declaração quiser atribuir um valor, o tipo de dado, o nome da variável, sinal de igual, que significa atribuição, valor atribuído. Ponto e vírgula. Lembre-se daquilo que eu falei aula passada, pessoal. Nunca se esqueçam do ponto e vírgula. Ok, então vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Eu preciso criar uma variável que armazene meu nome, por exemplo. Primeiro eu tenho que pensar, o meu nome eu escrevo ele com o quê? Eu escrevo meu nome com desenhos? Eu escrevo meu nome com números? Não, eu escrevo meu nome com letras, com caracteres. Só que eu não escrevo um caractere de cada vez. Eu escrevo um conjunto de caracteres. Um conjunto de caracteres é um texto. Como é que se denota texto no Java, então? Para eu dizer que aquela variável é um texto, eu utilizo o tipo de dado string. Então, string, o nome da variável, que eu vou chamar de nome, por exemplo. Ok? Depois de declarada a variável, eu preciso atribuir um valor a ela. Eu posso atribuir na declaração, que nem eu expliquei aqui? Posso, mas eu posso atribuir depois também. Então, o nome da minha variável, que é, nome, abre aspas, porque eu estou especificando o texto, e aspas duplas, diga-se de passagem, e o valor que eu vou armazenar ali dentro. Então, por exemplo, eu vou dizer que essa variável vai receber o nome do Joãozinho. E eu quero que ele exiba na tela esse nome. Então, olha só, criei a variável, armazenei um valor, e eu estou usando essa variável para exibir o valor na tela. Então, se eu executar o programa agora, olha só, aparece o nome do Joãozinho. Só que se não tiver armazenado o Joãozinho, tiver armazenado o nome da Clarinha, e eu rodar o programa de novo, aparece o nome da Clarinha aqui no meu console. Da mesma forma, e se eu não quisesse que ele mostrasse um nome? Porque, por exemplo, agora há pouco ele exibiu uma operação aritmética, uma operação matemática. Ele exibiu um número inteiro. Eu posso guardar um número inteiro também? Posso. Então, primeira coisa, preciso declarar a variável. Um número inteiro é de que tipo? É um int. Integer, inteiro, abreviação. Vamos dizer que eu vou guardar a idade da Clarinha. E eu vou fazer que nem eu exemplifiquei aqui. Eu já declaro a variável e já atribuo um valor. Então, tipo de dado, nome da variável, sinal de atribuição, bem aqui, e o valor. Eu vou dizer que a Clarinha tem 4 aninhos, pequenininha ainda. Ponto e vírgula. Aí agora é onde muita gente já surta. Ô, professor, o que é isso aqui? Que esse negócio amarelo? Tá dando erro. Gente, esse sinal amarelo aqui no Eclipse não quer dizer erro, quer dizer aviso. Tá vendo que tem... Talvez não dê para ver aqui, não dê para você ver, mas tem um triângulo amarelo com uma interrogação no meio desenhado bem aqui. Isso é um aviso. O Eclipse está te avisando de alguma coisa. E o que ele está avisando? Olha só. The value of the local variable idade is not used. Ele está falando que eu criei a variável, eu associei um valor, mas eu não usei isso para absolutamente nada. Não está sendo usado no meu programa. Então, vamos utilizar isso, vamos resolver esse problema. System.out, enter, ponto, print, ln, enter, e aqui dentro ele vai mostrar o valor da variável idade. Nota que o erro sumiu. Olha só, a partir do momento que eu dei um uso para a variável,
o erro sumiu, o aviso sumiu. Vou rodar o programa de novo. Ele está pedindo para mim salvar, porque lembra que eu falei, toda vez que você vai compilar o programa e você fez alterações na classe, você tem que salvar. Ok? Mostrou o nome da Clarinha e a idade dela. Então, aqui o que eu estou fazendo? Declaração de variável do tipo texto. Declaração de variável do tipo número inteiro. Mas e se eu preciso guardar um número com vírgula? Será que no int eu consigo? Digamos que fosse 4.3. E olha só, ele dá erro. Está aqui marcando em vermelho, agora sim temos um erro. Ah, e se não fosse ponto, fosse vírgula? O erro persiste. Por quê? Primeiro, por que com a vírgula diminuiu? Porque para o Java, vírgula é separador de parâmetros. Então, o que acontece? Ele vai entender como isso aqui, ele vai entender como isso aqui estando certo, e ele vai entender isso aqui como um segundo parâmetro. Então, ele está reclamando para você o seguinte, ó, declarar uma variável, eu não preciso de dois parâmetros, eu não sei o que é esse parâmetro. Então, esse é o erro. Quando eu mudo para o ponto, ele fala que é o valor todo. Por quê? Porque aí sim, o separador de casas decimais para o Java é o ponto. E agora sim, ele está reclamando de fato do valor. Vamos ver qual que é a reclamação dele. Ó, ele está falando que type mismatch cannot convert from double to int. Confusão de tipos, mistura de tipos. Não pode converter de double para inteiro. Então ele está falando, ó, você está me dando um número decimal, só que você quer que eu guarde num número inteiro. Eu não posso fazer isso. Então, aqui já matamos duas curiosidades. Primeiro, ele não pode. Segundo, qual que é o tipo de número? Se eu preciso guardar um número decimal, eu tenho um tipo de dado específico para isso. No Python, você vai pensar que vai ser o float. No Java, a gente chama de double. Tem o float também, mas o double é mais utilizado. Então, declaração de variável do tipo número decimal, ou como vocês vão poder ver em algumas bibliografias, em algumas provas, alguns exercícios, um número real, certo? Como é declarado uma variável do tipo double? Bem simples, double, que é o tipo de dado, o nome da variável, que eu vou chamar de altura, igual o valor que vai ser armazenado. Vamos dizer que uma criança de 4 anos tem ali no máximo 1,05 m, ponto e vírgula. E assim que nós declaramos uma variável. Então, eu tenho aqui do tipo texto, eu tenho aqui número inteiro, eu tenho aqui do número decimal. E, novamente, ele está dando a mesma reclamação em amarelo, porque eu não estou utilizando essa variável. Então, mesma forma, system.out.println altura. E olha só que o erro sumiu. Eu vou compilar de novo, clica aqui em Run. Ok. O nome, a idade e a altura. Só que agora você deve estar pensando, pô, Matheus, mas se eu pegar, mandar isso aqui, rodar em algum computador, sem estar vendo o código-fonte, como é que eu vou saber o que é isso aqui? O que quer dizer esse nome, o que quer dizer esse número, o que quer dizer esse outro número? Eu preciso ter uma legenda no começo que explique para o usuário o que é essa informação. E você está absolutamente certo, porque aqui eu não estou chamando valores fixos, eu estou chamando valores variáveis. Então, eu preciso juntar um texto fixo que explique para o usuário o que é o valor aparecendo na tela, junto com o valor variável armazenado dentro dessa variável. Isso, pessoal, nós chamamos de concatenação. Que é o quê? O verbo concatenar significa eu juntar coisas, né? Juntar ideias, por exemplo. Para a programação, concatenação é eu juntar um valor fixo com um valor variável. Então, podemos definir concatenação com juntar um valor fixo com um valor variável. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui,
systemout.println nome. Como é que eu faço então para explicar que isso aqui é o nome? Eu coloco aqui entre aspas texto, né? Porque aspas denota texto, nome, dois pontos, espaço e o sinal de concatenação, que é a variável ou sinal de mais. A mesma coisa vou fazer aqui com a idade. E olha só, se eu rodar de novo, veja só, aparece aqui o nome, é a Clarinha, a idade, 4. E se 105 a gente pressupõe que seja a altura. Não dá para saber por quê? Porque não está escrito, ok? Então, o sinal de concatenação, ele vai ser o sinal de mais, ok? Ah, Matheus, mas o mais também não é o sinal de operação aritmética? Sim, isso eu vou falar na próxima aula, ok? Vou falar sobre as operações matemáticas ali com o Java. Mas olha só, uma coisa interessante. Como é que eu sei que eu estou fazendo uma concatenação? Aqui eu estou juntando um texto com outro texto, certo? Concatenação. Mas aqui eu estou juntando um texto com um número. E aqui eu também vou juntar um texto com um número. Então o que acontece? Para o Java, como é que funciona o raciocínio dele? Você está utilizando um sinal de mais com um texto e um texto. Ah, então você está juntando texto. A saída vai ser texto. Aqui eu estou juntando texto com um número. Ah, então você está fazendo uma concatenação. Então a saída para ele vai ser o quê? Texto. Ele vai tratar, ele vai entender esse número aqui, essa variável numérica, como sendo texto também. A mesma coisa aqui na variável altura. Olha só. Altura, dois pontos, espaço mais. Ele vai entender esse número de altura como sendo um texto também. Se eu compilar de novo, olha só. Certo? Mas isso aqui tem um problema, pessoal. Que é o quê? Se eu rodar de novo, mesma coisa. De novo, mesma coisa. Eu posso até alterar isso aqui para mostrar que é uma variável. Então, da Clarinha vai passar a ser o Eduardo, que tem 12 anos e tem uma altura de 1,65 m. Na hora que eu rodar, ó, que surpresa, alterou. Só que se eu fechar o Eclipse, abrir de novo e executar esse código de novo, ele vai mostrar a mesma coisa. Ou seja, mesmo eu declarando variáveis, os valores armazenados nessas variáveis são constantes. Como é que eu faço então para que o valor da variável seja variável? Não dependa do que eu, programador, coloque, mas sim de uma entrada do usuário. Aí, pessoal, eu preciso do processo de entrada. Então, para explicar o processo de entrada, eu vou criar uma nova classe. Então, botão direito, New Class. Eu vou chamar essa classe de entrada mesmo. Ok, finish. Bom, aqui está a estrutura da classe que vocês já conhecem. E acho que a essa altura vocês já entenderam o que vem em seguida, né? O método main. Então, public static void main string colchetes args. Agora vamos lá. Eu vou declarar mais ou menos a mesma estrutura. Então, primeiro eu vou declarar as variáveis. Então, string nome começa vazio. Int idade começa em 0. Int altura começa em 0.0. Ok? Então, aliás, int não, perdão. Isso aqui é double, decimal. Novamente, está em amarelo. Por quê? Porque eu não utilizei essas variáveis ainda. Elas estão com valores ali declarados, o nome está vazio, int, idade e altura estão em 0, mas eu não fiz nada com essas variáveis ainda. Vamos lá. Vou começar então a pedir para o usuário digitar um valor. Então, pedir para ele system.out.println digite o seu nome. E agora vai aparecer, se eu pegar e rodar isso aqui desse jeito, vai aparecer aqui na tela, digite seu nome, eu posso escrever, mas ele não vai deixar. Por quê? Eu não estou fazendo leitura desse dado, então eu preciso ler isso que o usuário vai digitar e guardar nessa variável nome. Nas outras linguagens, como por exemplo no C, você tem um método próprio para isso, que é o método scan. No C Sharp, você tem o método readline. No Python, você tem o método input. No Java, isso é um pouquinho mais complicado. No Java, eu preciso de uma classe chamada scanner. Desse jeito,
scanner. E eu preciso criar um modelo dessa classe para poder trabalhar com ele. O modelo do scanner, que a gente chama de instância, certo? Instância. Eu criar uma instância de uma classe se faz assim. Scanner, o nome da instância, que eu vou chamar de leitor, por exemplo, igual new scanner system.in. O que é uma instância de uma classe é algo que vai ser explicado melhor para você lá em programação orientada a objetos mais para frente, mas por agora você precisa entender o seguinte: no Java, certos tipos de classe não podem ser tratados diretamente. Eu não posso já chamar uma classe e utilizar ela. Eu preciso criar um modelo dessa classe e trabalhar com esse modelo. É o caso aqui do scanner. Então, primeiro de tudo, você deve estar pensando: pô, professor, scanner é uma classe? Sim. Assim como você cria aqui a sua classe, né? Public class entrada, ou então aqui no outro caso, public class primeiros passos, o Java já traz algumas classes prontas. São essas classes que ficam aqui dentro do JRE e do JDK. Especificamente o scanner, ele fica dentro, acho que não está aparecendo aqui. Ela não está aparecendo aqui, ele fica dentro de um negócio chamado java.util, mas não está aqui por alguma razão. Inclusive, é justamente por isso que ele está dando erro aqui. Você deve estar falando: pô, professor, o senhor digitou alguma coisa errado? Não. Olha só o que ele vai falar. Scanner cannot be resolved to a type. Ele está falando o quê? Ele não consegue resolver o que é o tipo scanner. Ele não sabe o que é isso. Eu estou pedindo para ele criar um modelo do scanner, só que ele está falando: programador, eu não sei o que é scanner. Para isso, então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso trazer o scanner daqui de dentro do JRE para dentro do meu projeto. Eu preciso importá-lo. Em inglês, nós chamamos import. E exatamente aonde o scanner está? Ele está dentro da classe Java, dentro do pacote útil, que é uma classe chamada scanner, escrito desse jeito mesmo, com S maiúsculo. Olha que o erro sumiu, mas agora ele está criando outro aviso. Eu criei o scanner, mas eu ainda não usei, ok? Vou utilizá-lo agora. Então, eu quero ler o nome do usuário para dentro da variável nome. Então, eu digo que a variável nome recebe a leitura do meu scanner. Só que eu não posso pôr diretamente o nome scanner. Eu tenho que usar o nome da instância. Então, é o leitor, nome da instância, ponto, o método. Qual que é o método que faz a leitura? Depende do que eu quero ler. No caso aqui, como eu quero ler texto, é o método nextLine, bem aqui. Clica duas vezes, ponto e vírgula. Pronto. Então, agora sim, se eu executar o código de novo, digite seu nome. Meu nome, Matheus. Pronto. Ele leu e guardou aqui dentro. E não fez mais nada porque eu não mandei ele fazer mais nada. Note que até o aviso que tinha aqui na variável nome ainda está aqui. Daqui a pouco ele some. Bom, isso serve para ler o nome, que é do tipo string. Então, se eu quero ler texto, eu utilizo o método nextLine. Mas e se eu quisesse ler a variável idade, armazenar algo na variável idade? Primeiro, eu tenho que pedir para o usuário o que ele tem que digitar. System.out.println, digite a sua idade. Idade recebe leitor, que é o nome do meu leitor, ponto next. Next quer dizer próximo. Mas próximo o quê? Próximo inteiro. Next int. Desse jeito. A mesma coisa para a altura. System.out.println. Digite a sua altura. Ponto e vírgula. A altura recebe o meu scanner, que eu chamei de leitor, eu dei o apelido para ele de leitor, ponto next double. Nota que o Eclipse já até selecionou o next double logo de cara. Por quê? O next double é para leitura de números decimais, só pode ser guardado em variáveis decimais. Next int é para leitura de números inteiros, só vai guardar em variáveis do tipo inteiro. Nextline só vai ler texto e só vai guardar em variáveis do tipo texto. Ok? Bom, agora que eu pedi pelos dados e eu os li e guardei,
Agora é hora de novo do processo de saída, fazer alguma coisa com esses dados. Então eu vou exibir na tela novamente. Saída de dados com concatenação de valores. System.out.println nome, dois pontos espaço, mais o nome. System.out.println idade, dois pontos espaço, mais a variável idade, ponto e vírgula. System.out.println altura, dois pontos espaço, mais a altura. Agora a gente fecha o scanner, leitor.close, e paramos o programa. System.exit 0. Nota que apesar dessas marcações de erro aqui nos comentários, no geral o código em si não tem mais erro nenhum. Então aqui nós temos declaração de variáveis, importação de uma classe. Eu estou trazendo uma classe de fora para dentro do meu projeto. Aqui eu tenho instância do scanner, processo de entrada de dados, a mesma coisa aqui e aqui. Aqui o processo de saída e encerramento do programa. Agora sim, eu posso rodar esse programa 20 vezes, eu posso dar 20 entradas diferentes e ele vai ter 20 saídas diferentes. Olha só. Ok. Digite seu nome. Matheus. Digite sua idade. 26. Digite sua altura. 1,64. E opa, já temos aqui a primeira coisa, que é a exceção. Ah, tá. Java Input Mismatch na linha 21. Porque por alguma razão, apesar do Java entender a separação de número decimal com ponto, aqui no console ele diz que eu tenho que digitar vírgula. Então, o erro foi por causa disso. E como a gente resolve aquele tipo de problema ali que vocês acabaram de ver, também a gente vê mais para frente, com tratamento de exceção. Então, novamente, Matheus, digite sua idade, eu tenho 26, digite minha altura, 1,64. Agora sim, olha só. Vocês viram, eu até digitei com vírgula, como é que ele exibe? Com ponto, vai entender. Acho que deve ser alguma coisa relativa à minha configuração de região. Se eu rodar de novo e eu digitar outra coisa, ele vai mostrar outra coisa que eu digitar. Vamos ver outro nome. Eu sou o Kleberson. A idade eu tenho 16 anos, eu tenho 1,79 m. E olha só. Por isso, então, se chama variável. Eu olho para isso aqui, eu não sei que valor que vai ter aqui dentro, porque tudo vai depender do que o usuário digitar. Mas não importa o que o usuário digitar, eu sempre vou pegar o valor referenciado dentro da variável e exibi-lo na tela nesse caso. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido ali o passo a passo do que é a gente trabalhar com entrada de dados, saída de dados, como utilizar o Eclipse, né? Como criar projeto, como criar classe, como criar pacote. Vejo vocês na próxima aula, fiquem todos com Deus, tchau e até a próxima.